O que a letra H pode fazer diferença no meu sobrenome? Por que uma letra pode fazer tanta diferença? Então é sobre isso que eu quero falar com você e compartilhar uma experiência minha, uma experiência que tive, onde lá pelos meus 20 e poucos anos de idade, eu inseri, por minha vontade, uma letra H no sobrenome Teston. Eu fiz isso na melhor das minhas intenções. Eu fiz isso porque disseram que fazia acontecer muitas coisas boas na minha vida eu tendo aquela letra ali. Bem, a questão toda é a seguinte: por que estou falando isso com você? Eu estou falando com você que me acompanha há algum tempo e que vai ver nos mecanismos de busca da internet Nelson Teston com H, Nelson Teston sem o H. Teston com H, Teston sem H. E aí, como é que fica isso? Bem, então eu quero partilhar rapidamente sobre esse assunto. Eu posso até um dia falar mais sobre isso. Não no sentido da importância da minha história, mas sim a respeito da experiência que pode ser útil para muitas pessoas. O que aconteceu? Eu tive uma experiência durante um congresso, onde eu fiz um congresso em constelação familiar, e eu tive, agora eu não sei se eu tenho autorização ou não para falar sobre o congresso em si, detalhes dele, né? A gente tem todo um segredo, assim, no sentido, não é segredo, mas o que acontece lá dentro, a gente não precisa falar aqui fora, né? A não ser falar sobre o aprendizado, no sentido da parte terapêutica, né? Por exemplo, uma pessoa vai lá e conta suas dificuldades, conta seus problemas, é nesse sentido, não tem por que a gente falar nomes das pessoas, mas podemos falar o que aprendemos. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu fiz neste congresso, eu fui chamado para ser uma pessoa a ser constelada. Para lembrar, então, sou um estudioso das constelações familiares, atuo como profissional constelador, então profissional em constelações familiares, e fui chamado por uma das grandes mestras da constelação no mundo, que é a Sophie Henniger, esposa do Bert Henniger. E ela, quando eu fui chamado porque alguém é escolhido, né? Não é uma pessoa especial que é escolhida, né? Eu fui chamado, naquele dia eu tive essa grande oportunidade na vida de ser chamado para tratar de um assunto. E o curioso é que ela começou a olhar para o meu sobrenome. E ela, com toda a experiência dela, percebeu que havia um desequilíbrio ali. Enfim, resumindo, eu descobri que aquilo que eu quis fazer com o meu sobrenome, que era na melhor das intenções, porque dizia que eu ajudaria inclusive a minha própria família, da parte Teston, colocando esse H, porque todo mundo ia ficar melhor e mais próspero. E eu com 23 anos, 24 anos de idade, estudioso de muitos conhecimentos, acreditei nessa possibilidade, assim como acredito em coisas da minha idade de hoje, de outras épocas, não tem a ver só com a idade, tem a ver com o tempo inclusive que eu usei. Bem, e o que aconteceu? Eu descobri que eu enfraquecia quando colocava o H. Ao invés de eu me sentir mais forte, eu me sentia mais afastado da família. Mas é claro que existiam motivos para isso estar ocorrendo desta forma na minha vida. Tudo tem seu lugar, tudo tem seu jeito. Mas então aqui fica a questão: o que aconteceu na minha vida por ter trocado uma letra do meu sobrenome? De bom, de interessante? Não sei. Não sei. Eu tenho certeza do que eu sinto no meu coração, do que aconteceu de eu ter tirado o H. Ficou muito melhor, ficou muito mais completo. Então, nessa parte eu me sinto muito mais Teston. E tem uma outra coisa importante, que eu sei hoje que eu colocar um H foi uma briga muito grande comigo. No fundo eu não queria, mas como eu estava estudando todos aqueles assuntos e se mexesse no nome ia fazer bem para todo mundo, ia prosperar, ia mais um monte de coisa acontecer, eu fiz. Pode ser que para alguns funcione, mas eu sou muito de olhar para se realmente funciona ou não. E os anos passaram e eu não sabia se funcionava ou não, mas eu sabia que a minha briga nunca cessou. Dentro de mim, toda vez que eu olhava aquele nome com H na capa do livro, num material que circula pela internet, num curso presencial, e parecia que tinha algo estranho a mais ali. E eu me lembro muito bem de uma cena em que eu fiz o lançamento do meu livro na minha cidade natal, do primeiro livro, A Luz ao Seu Lado, né, pela editora Luz da Serra,
E eu me lembro muito bem que meu pai já era falecido, né? Teston é da parte do pai, de descendência italiana. E meu tio olhou e disse: "Você deixou o H no sobrenome." Nossa, aquilo foi assim complicado para mim. Eu voltava aos argumentos que eu aprendi. Ah, eu fiz isso porque foi dito que melhorava muitas coisas, que equilibrava o sobrenome e que tudo ficava bem. Bem, se equilibra para outras pessoas, tudo certo. Mas para mim se tornou um conflito, que eu convivi anos com ele. Mas aí depois eu entrei numa nova. Agora meu sobrenome é conhecido em várias partes do Brasil e inclusive em alguns lugares fora do Brasil. E aí eu ficava pensando como fazer essa troca, então eu não posso mais trocar. Fiquei preso a esse assunto. Eu me afastei da energia do campo familiar. Então tentando ajudar, acabei não ajudando nada, né? Com certeza. Agora eu posso dizer o seguinte: o que me ajudou a me tornar mais inteiro foi naquele dia eu fazer as pazes com o sobrenome Teston do jeito que ele é e fazer as pazes no meu coração, melhor dizendo, com o meu pai. Não que eu já não tivesse, mas cada dia dá para aproximar mais dele. E cada dia eu tomo mais o meu pai por inteiro no meu coração, assim como tomo minha mãe. Isso me deixa melhor. E isso me deixa mais eu mesmo. Então, eu acho que eu quis ser eu mesmo, tentando mexer no que não precisa se mexer. Eu precisava era trabalhar aqui dentro. Então estou partilhando isso com vocês, talvez isso não seja tudo, eu acho que eu abrevei partes, talvez eu tenha dito tudo que precisasse. Eu acho que esse é um compartilhar contigo que me segue há anos, já que eu tenho praticamente, quando está assistindo esse vídeo, tem pelo menos 2 décadas que atuo no mercado das terapias e o nome THESTON está presente em tudo. Mas agora eu estou usando para assinar tudo o Nelson Teston. Está bem? Então, fica aqui esse recado. Muita luz para você e tudo de bom. Eu vejo você no próximo vídeo.